sociais, é oficial. Igor, agora queremos saber quem será o substituto do VP. Facinho. Quem é que vai ter essa missão de reorganizar o Flamengo? Pois é, Renata. Bom dia, Denilson. Bom dia a todo mundo que acompanha o Jogo Aberto novamente. O Flamengo repetindo uma fórmula dos últimos anos, já trocando de treinador ainda no primeiro semestre. O Vitor Pereira durando pouco mais de 3 meses aqui no clube. E agora o nome preferido é um bem conhecido da torcida rubro-negra. Jorge Jesus, o português que ganhou quase tudo aqui no clube entre os anos de 2019 e 2020, tem realmente números impressionantes. Em 57 jogos foram 43 vitórias, 10 empates, 4 derrotas, 81% de aproveitamento e 5 títulos. Ou seja, mais títulos do que derrota, incluindo aí a Libertadores e também o Campeonato Brasileiro. Só que tem uma questão, o Jorge Jesus está empregado. Atualmente dirige o Fenerbahçe da Turquia e tem contrato por lá até o fim de maio. Recentemente ele falou um pouco sobre o futuro dele. Vamos ouvir então o Jorge Jesus. O presidente falou comigo, tenho um carinho muito grande pelo presidente e, como eu tenho dito desde o primeiro dia que ele me conheceu e que me tentou contratar em janeiro, em fevereiro, e eu disse-lhe que só dava-lhe uma resposta em maio. Ele conseguiu-me convencer. Vim para a Turquia porque ele conseguiu me convencer. E agora vamos ver, falta um mês para isto acabar. E portanto, temos tempo para falar sobre isso. Neste momento não é um momento ideal para isso. E para mim, neste momento, o importante foi que vamos manter há um mês e poucos dias meia final da Copa da Turquia, onde podemos ir à final. Ainda temos um jogo para fazer com o Sivasspor, portanto temos que respeitar. Temos chances ainda de para poder disputar o primeiro lugar. E se as coisas fossem normais, não é? Se calhar nós até estávamos mais próximos do primeiro lugar ou no primeiro lugar, e é assim, nós temos que estar preparados para isso e vamos ver como é que isto vai acabar. Bom, Jorge Jesus que já manifestou recentemente o desejo de retornar ao Flamengo e como ele está nessa reta final de contrato, falta pouco tempo para acabar, o valor da multa é considerado baixo. Então pagar para tê-lo agora, que é o que o Flamengo quer, não seria um problema, pensando, claro, já nesses objetivos que o Flamengo tem na temporada. Quinta-feira já tem Copa do Brasil, enfrenta o Maringá fora de casa. Nesse jogo, quem deve comandar a equipe é o Mário Jorge, treinador do time Sub-20. Renata. Obrigada, Igor. Pois é um sonho antigo. O Flamengo nunca se convenceu da saída do Jorge Jesus, queria a permanência dele. É um cara que virou ídolo porque conquistar um Campeonato Brasileiro e uma Libertadores juntos, como ele fez, um time que não era poupado nunca. Eu lembro que os outros poupavam e o Jorge Jesus colocava todo mundo para jogar. Mas, assim, também era um momento em que ídolos do Flamengo estavam na melhor forma física, técnica. O Jorge Jesus realmente fez um trabalho interessante, mas agora também tem um Palmeiras, que é competitivo, tem um Fluminense jogando bem, o Atlético Mineiro, enfim, tem outras equipes. Vale a pena esperar até o final de maio, quando acaba o contrato dele na Turquia, para tê-lo e parar com essa história de trocar técnico? A gente estava conversando aqui em off. E eu acho que as duas opiniões acho que são válidas, né? Porque eu falei, poxa, acho que é arriscado, né, Loirão? Esperar 2 meses, você ter aí Libertadores, perdeu já o primeiro jogo. Aí você falou, poxa, se você me permite, mas se o Flamengo assumir que quer o Jorge Jesus, eu acho que é tranquilo. Agora, a garantia de que ele vai ter o mesmo sucesso que ele teve na primeira passagem, ninguém tem essa garantia. Dentro da pesquisa que a gente está mostrando, Jorge Jesus, Sampaoli, Tite e Dorival, também concordo com você, onde você fala da consulta, né? Consultar o Tite. E aí, Tite, tá afim? Tem que analisar o mercado. Agora, já que o principal candidato tem um tempo aí para chegar, de repente olha outras situações. Fala com o empresário do Sampaoli, do Tite. Dorival, eu acho que até a torcida aceitaria de boa.
Talvez ele dissesse sim, mas eu não sei se a diretoria vai dar o braço a torcer e trazê-lo outra vez. Pode ser. Então, o Jorge Jesus, esse é o problema. Toda vez que um técnico sai ou tem um resultado ruim no Flamengo, o Jorge Jesus está sempre ali, é um fantasma. E agora pode ser realidade. Eu acho que o Flamengo tem que ir atrás do Sampaoli. Eu acho que seria o mais ideal para esse momento. Apesar de eu achar que o Sampaoli, todos os clubes que ele passou, esse jeito estressante dele na beira do campo e os treinamentos e tudo mais. No Brasil ele fez um bom trabalho, foi visto com bons olhos, praticamente ele não conquistou nada e aonde ele chega ele pede muitas contratações, que eu acho que não é o caso do Flamengo. Acho que o Flamengo tem um elenco de muita qualidade, mas ele está no mercado, é um treinador que tem qualidade, conhece o futebol brasileiro, eu iria atrás do Sampaoli. Bom, agora a gente vai relembrar a coletiva que o Vitor Pereira deu no domingo, depois de perder o título carioca, inclusive falando sobre o assunto demissão. Sou eu que... Não sou eu o clube define, o clube é que toma decisões, não sou eu, não é? Eu vim para o Flamengo no sentido de trabalhar, de melhorar a equipa, de construir uma equipa forte e estou mais do que convencido que isso é possível. Continuar a trabalhar, próximo treino conversar com os jogadores, evoluir, continuar o nosso trabalho, porque hoje de facto ninguém se prepara para vir aqui depois de uma derrota, porque eu próprio não estava preparado para isso, não é? A mim também me surpreendeu hoje o nível que apresentamos, mas o futebol é assim, e a única coisa que eu posso assumir é o compromisso de continuar a trabalhar, mais nada. Te surpreenderia caso tomassem uma decisão de repente, uma demissão nesse momento? Obrigada. Relativamente à reação da torcida, eu compreendo. Naturalmente, um resultado destes, eu próprio, se estivesse na torcida, provavelmente também me manifestaria, não é? Se não há dúvida nenhuma. Agora, o que é que eu posso, relativamente a demissões, eu não tenho, sinceramente, não tenho nenhuma indicação em relação a isso. O trabalho está no início, é para ser feito, o Brasileirão nem sequer começou, e eu estou de corpo e alma, dedico-me todos os dias, passo horas e horas e horas, tenho muitos anos de experiência, sei que este momento é um momento complicado e compreendo perfeitamente a reação dos torcedores. Bom, é realmente assim, claro, ele estava super abatido, já estava com o semblante de quem seria demitido, mas ficou bem claro que não pediria o boné, ele não entregaria os pontos, e aí soube-se da multa rescisória altíssima, provavelmente advogado, jurídico, todo mundo vendo como pagar essa multa para o Vitor Pereira, que como ele mesmo diz, né, falava isso no Corinthians, eu não me importo, eu vou embora, eu tô aqui porque eu gosto, não é pelo dinheiro, enfim. Mas agora, fim de linha, a gente tem aqui, inclusive, o que foi essa curta passagem do Vitor Pereira comandando o Flamengo. Apenas 21 jogos, só 21 jogos, mas jogos decisivos, esse foi o problema dele. Se ele tá numa temporada normal, provavelmente ficaria mais tempo, isso né? Aí, Leirão. 12 vitórias, 2 empates, 7 derrotas. Esse número é alto. 7 derrotas. Mas com 60% de aproveitamento, nenhum título. Time de Série A com mais derrotas no ano, porque também disputou mais coisas. Né? Então, se você comparar, não sei se a gente tem esse comparativo com todos os outros, além dos estaduais, acredito que o Flamengo seja o que mais disputou mesmo, partidas até agora. 21 jogos, mas dentro desses 21 jogos decisivos, como você falou, títulos. Estava lendo hoje de manhã 22 milhões de premiações, né, em relação aos títulos, às finais que o Flamengo acabou desperdiçando sob o comando do Vitor. Com 60% de aproveitamento, é um bom aproveitamento, né? Mas se você não tem decisões como o Flamengo teve,
o trabalho iria continuar, mas o problema foi são 4 finais e as 4 finais o Flamengo não conseguiu conquistar nenhum título. No Brasil, quando você não define pelo menos uma base de uma equipe titular, isso não é aceito pelo torcedor. E o Vitor Pereira, ele preferiu escolher um esquema tático, independentemente de quem jogaria. Ele queria uma filosofia, uma ideia, mas acho que ele não pensou exatamente nos melhores executores. Ele foi girando o elenco, foi mexendo com jogadores intocáveis, deu azar também com o Arrascaeta, né, passando por outra lesão, que é um jogador imprescindível. O Everton Ribeiro há pouco tempo estava com a seleção brasileira e voltou para essa temporada com um futebol muito abaixo daquele que ele é capaz. Algumas coisas aconteceram, a gente vê jogadores que não são lembrados, aí de repente aparecem numa outra posição, como é o caso do Marinho. Duas coisas que eu acho que são positivas. O Matheus França, que é um jogador que realmente está mostrando que merece ser titular, e o Ayrton Lucas, que virou titular da posição. Esses 2 jogadores, sob o comando do Vitor, conseguiram demonstrar, né, que pelo menos nessas escolhas do Vitor em relação ao Matheus e também o Ayrton na lateral, deram certo. Como aquele quadrado ali é muito conhecido no Flamengo, não é? Quando a gente tem o Everton Ribeiro e o Arrascaeta juntos, e Pedro e Gabigol, que foi o sucesso do Dorival, conseguir fazer com que os 2 jogassem lado a lado. O Gabigol se sacrificou, mudou de posição, o Pedro não. Tanto é que quem foi para a seleção brasileira? O Pedro. Sim. Então agora, para o Matheus França entrar nesse time, tem que sair alguém ali. E eu acho que esse é o grande problema. O Flamengo, ele quer titulares, ele não aceita esse rodízio, não aceita essa mudança. E o Jorge Jesus, pelo menos na vitoriosa passagem dele, a equipe era definidíssima, não tinha surpresa, não tinha nada. E jogava muito, surpreendia não com nomes, e sim no jeito de jogar, goleando, fazendo resultados importantes. É que o Jorge Jesus, ele era muito inteligente, porque ele rodava o elenco, mas ele tirava 1 ou 2 no máximo jogadores. A base do time sempre permanecia, e aí o resultado veio, porque realmente é difícil você ter, com essa quantidade de jogos durante a semana, durante o mês, você repetir sempre os 11 jogadores. Eu sempre falei aqui, eu nunca fui de acordo você tirar 11 jogadores e colocar 11 jogadores. Tira os que estão ali um pouquinho mais desgastados. Eu acho que o Jorge Jesus fez isso com excelência. Agora, no Atlético Mineiro, a entrevista do Cudê depois da derrota na Libertadores para o Libertad em casa repercutiu tanto a maneira como ele... Então tá aí, nação, essas foram as informações do Flamengo, Vitor Pereira demitido e a volta do Mister Jorge Jesus. Agora chegou o momento da gente pedir com muita força a volta do técnico Jorge Jesus. Por isso vamos fazer o seguinte, aqui embaixo nos comentários, nós vamos fazer como se fosse um abaixo-assinado. Escreva assim nos comentários, eu quero a volta do Jorge Jesus, eu quero a volta do Mister para o Flamengo. E deixa o like no vídeo se você aprova a volta do Jorge Jesus. Vamos fazer esse vídeo chegar lá na diretoria do Flamengo para que eles entendam que o torcedor tem voz. Tem voz para poder pedir um técnico aonde vai ter de verdade um planejamento para que o Flamengo volte a ser campeão. Porque 5 títulos perdidos no ano de 2023 não é normal, meu amigo. Não é normal. Tiraram o Dorival, contrataram um técnico, durou 4 meses, não fez nada no Flamengo. Mais de 7 derrotas no Flamengo. Quer dizer, prejuízo total, que agora vai ter que pagar uma multa de 15 milhões, sendo que poderia estar pagando a multa lá do Jorge Jesus para tirar ele lá da Turquia. Então é isso daí, nação. Deixa o like, se inscreva no canal e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.